Jefferson Miola. Chega mais, Miola, como é que você está? Tudo bem? Opa, bom dia, Mauro. Tudo bem, meu querido? Estamos aqui iniciando uma semana típica de outono. Infelizmente, a temperatura está agradável e com pouca chuva. Semana passada, choveu mais intensamente. Mas eu vou fazer a apresentação do caso para você. E aí eu queria ouvir seus comentários sobre o caso. O caso começa sendo apresentado com esta informação da Mônica Bergamo, que ela é corrente, realmente, nos bastidores do governo. Lula está ansioso, triste, eu diria que, além disso, irritado com algo que talvez ele não esperasse, que é um governo muito mais amarrado, com muito maior dificuldade para o exercício do governo, propriamente dito, do que foram os seus 2 primeiros mandatos. Falei aqui, o Banco Central não era autônomo, as emendas não eram impositivas, o cenário de equilíbrio de forças entre o executivo e o legislativo era completamente diferente, né? O poder do presidente da Câmara era infinitamente menor, e isto tem irritado o Lula, porque assim, né, a base do discurso da campanha foi: vamos fazer o terceiro governo, porque eu já fiz no primeiro e segundo. Aí Lula chega para o terceiro governo e o cenário político, institucional, é completamente distinto daqueles 2 primeiros governos. E a gente vê muitas dificuldades na articulação do governo. O PSB está se afastando, né, de uma base mais fiel e firme da sustentação do governo Lula. Esse que vocês estão vendo ali, ao lado do Raimundo Lira, é o Luiz Felipe Carreiras, que é do PSB de Bola, de Pernambuco. Ele é não apenas o líder do partido na Câmara, ele é o líder do blocão, do maior bloco da Câmara dos Deputados, que é o bloco articulado por este homem que está aí, sem terno, né, pelo Lira. Então, nesse blocão, que tem 175 deputados, é o maior bloco da Câmara, tem PSB, Republicanos, PP, PSDB, PDT, Solidariedade, Patriota, Avante e Cidadania, e o PSB. E este Luiz Felipe Carreiras, que é o líder do PSB, que é um homem do Lira, efetivamente, não é um homem do Dino, por exemplo, né? Ele atua hoje como um verdadeiro líder do Centrão, e o PSB votou praticamente todo ele contra o decreto de Lula que regulamentava o marco do saneamento aprovado no governo Bolsonaro. Um dos elementos da derrota cachapante que o governo teve foi exatamente essa postura do PSB. São 3, a gente reclama muito, né? A União Brasil tem 3 ministérios. Tá bom, o PSB também tem 3. Né? Tá aí o Márcio França, o Flávio Dino e o Geraldo Alckmin. A gente tem uma condição em relação à União Brasil. O União Brasil é a grande pedra no sapato do governo Lula, ou vinha sendo até agora a grande pedra no sapato do Lula, por conta desta constatação. Deu 3 ministérios e os caras não estão junto do governo Lula. Agora, é importante entender, e acho que isso tem a ver com o cenário do PT, que a entrada do União Brasil não tem, né, longe de nós, de mim, do Miola, defender o União Brasil, o que quer que seja, mas é importante entender de maneira clara o processo. União Brasil entrou para o governo, não foi propriamente como uma coligação entre o PT e a União Brasil. União Brasil entrou e os ministros que foram acomodados por conta de alianças de caciques regionais do PT com líderes desses partidos nos estados. Então, a União Brasil em nenhum momento sentiu-se representado no governo Lula. Importante que se diga isso, porque senão a gente fica também nessa coisa moral, né, na avaliação política. Então, a Daniela Carneiro, conhecida como, ela mesma se apresentava, né, como Daniela do Vaguinho, que era deputada federal casada com o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho da União Brasil, ela entrou para o governo não propriamente por uma indicação da União Brasil, mas por uma indicação desses 2 caciques do PT no Rio de Janeiro, né? Washington Quacá e André Siciliano. Aí nós tivemos uma segunda questão, que é essa figura maior aí, Elmar Nascimento. Elmar Nascimento é, de fato, a face do União Brasil
na Câmara das Deputadas e Deputados. O que se diz na Câmara dos Deputados é que ele será o próximo Lira da Câmara. Extremamente habilidoso, tem um grande controle sobre a bancada. E ele estava praticamente nomeado ministro das Comunicações quando ele foi vetado, mas ele não foi vetado pelo PT Nacional, ele foi vetado, mais uma vez, pelo cacique regional do PT da Bahia, que é o Rui Costa, porque ele é inimigo do Rui Costa na Bahia. Então, os caciques regionais do PT estão colocando os seus interesses locais, regionais, acima dos interesses da articulação do governo Lula. Está dando para ver no que deu. E aí, que vantagem Maria leva? Que vantagem o Brasil teve de não entrar o Elmar e entrar o Juscelino Filho, que foi o nome que entrou no lugar dele? Por um veto do Rui Costa. Por um veto do Rui Costa na Bahia. Para completar, o terceiro nome do União Brasil, Valdez Góes, sequer era do União Brasil. Ele saiu do PDT e foi para a União Brasil por uma articulação da Via Alcolumbre, que é uma liderança importante do União Brasil, mas no Senado não tem nenhuma influência na Câmara, né, e compôs essa bancada. Ou seja, essa montagem foi uma montagem mal feita e complicada desde o começo. Aí a gente tem mais uma questão do caciquismo regional. Lindbergh Farias foi vetado, foi uma grande surpresa no final da semana passada, ele foi vetado para integrar a bancada do PT na CPI do 8 de janeiro, dava-se como certa a presença dele. Ele foi vetado por dois motivos. Um motivo é o fato dele fazer restrições a aspectos do arcabouço fiscal de maneira aberta, transparente. Então, teria sido uma punição pela rebeldia dele. Mas há um segundo fator. E aí, mais uma vez, a questão de dimensão regional. E aí, vou te fazer uma pergunta, Miola, complicada sobre essa questão, que é o fato de que o Zeca Dirceu, que é o líder da bancada, que é quem faz as indicações do PT na Câmara, é adversário de Gleisi Hoffmann, que é com quem Lindbergh tem uma relação já há bastante tempo, ela que é uma das mais importantes líderes do PT no Paraná, e o Zeca Dirceu está em queda de braço para ver quem controla o PT do Paraná. E aí foi também um recado para a Gleisi que quem manda no PT do Paraná é ele. Então, esse é um cenário, esta dimensão das confluências regionais, dos interesses menores, tem dado a pauta da ação do PT no Congresso Nacional. Realmente foi uma surpresa as indicações feitas para a CPI do 8 de janeiro, do PT na Câmara. Está aí Rubens Pereira, um deputado ótimo, excelente, mas desconhecido, tem grande relevância, do PT do Maranhão. Rogério Correia, ele tem mais relevância, assim como a Jandira Fegali. Os suplentes Arlindo Chinalha, Carlos Veras e a delegada Adriana Corsi. Alguém tem dúvida que o Lindbergh e outros, né, a Maria do Rosário, né, a Érica Cocai, são muito mais relevantes e presentes e atuantes do que esses parlamentares indicados? O PSOL também operou um pouco na mesma lógica, que em vez de colocar o Boulos, que é o grande quadro do PSOL, colocou a Érica Hilton, que é excelente, é fantástica, mas é uma deputada de primeiro mandato, assim como o pastor Henrique Vieira, seu suplente. A extrema-direita não veio nessa, não. Ela escalou a sua seleção, né? Ela escalou um exército dos mais combativos quadros da extrema-direita. André Fernandes, delegado Ramagem, Felipe Barros, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Importante a gente ter clareza que a guerra na CPI não é uma guerra que acontecerá apenas no palco ali da CPI, ela acontecerá o tempo inteiro nas redes sociais. E olha como a gente já começa perdendo, eu fiquei muito impactado com isso. Se a gente olha para os indicados do PT, o Rubens, vou botar ele aqui de novo, o deputado Rubens Pereira tem 28 mil seguidores. O Rogério Correia tem mais, ele tem 107 mil. A Jandira, ela entra na base do PT, porque ela é da federação, é a que tem destacadamente a maior rede, 657 mil seguidoras e seguidores no Twitter. Estou pegando os números do Twitter de cada um deles, que é uma referência. Ela, de fato, é um peso pesado, é relevante. Aí depois o Carlos Veras, 16 mil, o Arlindo Chinalha, 14 mil, e a Adriana Corsi,
24 mil. Ficou de fora o Lindbergh com 426 mil, Maria do Rosário com 555 mil e a Érica Cocai com 255 mil. Agora vamos olhar as escolhas. A Érica Hilton tem mais, ela tem uma expressão bem maior. A Érica Hilton já está, apesar de ser de primeiro mandato, ela era deputada estadual em São Paulo, teve uma atuação destacada, tem 270 mil e o pastor Henrique Vieira 148 mil. Vamos ver agora o exército da extrema-direita? André Fernandes, que é o mais... André Fernandes e o Ramagem, que são os mais fraquinhos. Ele tem 446 mil, o Ramagem 371. O Felipe Barros, 816 mil. O Marcos Feliciano, 930 mil. Nicolas e Eduardo Bolsonaro, 2 milhões e meio cada um. Ah, isso quer dizer que eles são melhores ou piores? Não, eu estou só dizendo o seguinte, é uma questão de critério, é uma questão de escalar os melhores e não em função dos cálculos e acordos regionais. A presença mais destacada, que mais entendeu esse processo de fato, é o Flávio Dino. O Flávio Dino desponta como a grande liderança do governo, né? Está com 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores no Twitter já. Essa postagem dele no fim de semana, o Edgar Pitino, que a gente interlocuta muito, é um grande entendedor de mídias sociais, falou, esse aí entendeu realmente o que é a guerra da comunicação, o que é governar comunicando, comunicar governando. Enfim, eu fico um pouco receoso de se o PT não está virando um MDB, sabe? Um partido de caciques regionais e que vai se movendo pelos interesses dos caciques regionais, mais do que pelos interesses nacionais. Mas entrego para você o pacote todo, a apresentação do caso todo para você destrinchar. Nossa, Mauro. Mas é uma resenha muito bem articulada. Parabéns. Eu acho que trazes aqui os pontos centrais para a gente pensar esse momento absolutamente crítico, que tem uma evolução vertiginosa, né, nessa conjuntura. Mas eu acho que o presidente Lula tem todos os motivos do mundo para estar tremendamente preocupado, né? E é compreensível, né, diante de um cenário que, por um lado, para a gente decantar um pouco, eu acho que fizesse uma abordagem aqui que eu não sei se eu vou conseguir, digamos, corresponder numa primeira abordagem à totalidade dos elementos, mas apenas uma primeira aproximação para a gente ir tocando aqui a nossa conversa. Mas, primeiro, a guerra, que é uma guerra de ocupação do Brasil, né, e ela é uma guerra que ataca centralmente a democracia, né, para permitir um padrão de pilhagem, de roubo da renda nacional, da riqueza nacional, inaudito. Talvez o período histórico mais próximo disto, que foi um brutal assalto aos fundos públicos, expresso no PPI da Petrobras, na privatização da Eletrobras, na taxa de juros exorbitante, né, nesse padrão primitivo, né, de acumulação capitalista baseada no roubo, puro e simples, ele só tem uma equivalência no período colonial, nos momentos iniciais, digamos assim, da colonização, né, do país pelos europeus, pelos portugueses. Esta guerra está em curso, né? Ela não acaba, inclusive porque o golpe de 2016 ele estabeleceu os fundamentos jurídicos legais dessa guerra. É como se nós tivéssemos uma constituição em paralela, né, à Constituição de 88, né, que foi estabelecida no país. É uma constitucionalidade, por exemplo, que protege, né, os interesses sagrados, né, das finanças e do capital. Por exemplo, a normativa sobre o teto de gastos, né, o Banco Central Independente, né, toda o marco do saneamento, tudo isso conforma um arcabouço jurídico legal novo. Então, o primeiro aspecto é isso. Segundo, nós temos uma situação, e aí eu cito um artigo muito inteligente da Miriam Leitão, que ela vocalizou o que os estamentos dominantes cobram de maneira um pouco mais truculenta, mas ela foi super inteligente no artigo desse domingo no Globo, em que ela diz que o Lula tem que escolher as lutas que vai fazer. E ela, inclusive, diz que a luta central do Lula, e se encerra aí a sua relevância nesse momento histórico, é cuidar da reconstrução da democracia. O resto deixa que já está perdido, não é que já está perdido, já está resolvido. Ou seja, não se envolva nos assuntos que dizem respeito à mudança deste padrão de acumulação capitalista que está em curso, baseado no roubo e na pilhagem, Mauro.
É isso que ela diz em última instância. Esquece a revisão dos preços da Petrobras, esquece a revisão da privatização da Eletrobras, esquece, né, o marco de saneamento, né, e faz o arcabouço fiscal que ele, em última instância, diz que tem uma enorme unanimidade dos estamentos dominantes. Então, ele é uma espécie de um teto de gastos, né, com outros dispositivos, e, do meu ponto de vista, profundamente ameaçador para o próprio governo, um curtíssimo prazo. Portanto, esta classe dominante que embarcou na nave para impedir o ascenso do fascismo, ela tem limites de parceria. Ela vai até o momento em que o Lula se atreve a querer executar o programa eleito e não o programa derrotado. A mensagem é muito clara. O governo, as classes dominantes brasileiras dizem para o Lula: você está autorizado a governar, contanto que seja um governo de centro-direita. De centro-direita e governar com o programa que foi derrotado, que é o programa das classes dominantes, que foi estabelecido na ponte para o futuro com o Temer, seguiu numa radicalização ultraliberal com o governo fascista militar presidido pelo Bolsonaro. A chamada terceira via perdeu a eleição, mas quer ganhar o governo. E continua ganhando, continua governando. O programa de governo está sendo executado. É essa a mensagem que dão para o Lula. Ele cumpre um papel que é impedir o precipício final. Impediu, né, o avanço, a escalada do projeto fascista militar. A reeleição do Bolsonaro representaria um cenário que nem mesmo essa oligarquia dominante teria interesse, né? Seria extremamente prejudicial. O aprofundamento desse projeto que ele estabeleceu de 19 a 22. Então tem segundo componente, tá, Mauro? E o terceiro componente, que deve preocupar enormemente o presidente Lula, e está expresso, que fizesse esse organograma, né, que ele é bastante elucidativo, que é um sistema hoje de controle do aparelho de Estado, do orçamento público, dos fundos públicos e da renda nacional, que é o que eu tenho chamado da deputadocracia. Há uma mudança, né, essencial de qualidade entre o papel que o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados, desempenha passou a desempenhar a partir de 2015 com o Eduardo Cunha e ganhou enorme impulso, né, com o Arthur Lira, quando ele recebe o orçamento secreto como uma moeda de troca para entregar aos militares a proteção do Bolsonaro diante de mais de 100 processos de impeachment extremamente bem fundamentados, que seriam causa certa para o impedimento do Bolsonaro, e, por outro lado, para endossar e preservar esta Constituição, né, originária do golpe de 16. Então, eu acho que são motivos de sobra para o governo, né, se preocupar, especialmente o presidente Lula. Os sinais desse poder novo que tem o Congresso brasileiro, de impedir e travar o governo e impossibilitar que ele execute o seu programa original de governo, está expresso de distintas maneiras. As falas que o Lira tem feito, o Elmar Nascimento, embora seja um personagem que faz uma oposição feroz ao governo, ele reivindica cargos na Codevasf e recebeu, não só reivindica como recebeu, sim, mas crescentemente eles crescem o padrão da chantagem e da extorsão. O orçamento secreto é uma droga viciante, é impossível se livrar dela. Prova é que esse líder do PSB, o que tu citasse antes, o Felipe Carreiras, do PSB, sim, do Pernambuco, né, ele é um contumaz beneficiário do orçamento secreto ainda no governo Bolsonaro. E ele hoje aderna o PSD à direita para compor o bloco, que é um bloco de chantagem, né, um bloco que opera o sistema, né, a partir do Lira, para pressionar o governo. E ele tem, curiosamente, além do vice-presidente da República, são 3 ministérios ocupados, um deles pelo próprio Alckmin, outros 2, né, pelo PSB. Ele opera, né, a oposição ao governo. E, por outro lado, finalmente, a escolha que o governo faz, né, diante da CPI, que é a evidência de um problema ainda mais dramático. Ou seja, é a perda de uma perspectiva estratégica, de uma unidade, uma visão sobre
as tarefas comuns que estão postas para o conjunto do campo progressista, democrático e de esquerda, diante desse cenário, que é um cenário de guerra que continua. É um cenário de guerra, de ocupação do Brasil para extrair o máximo, né, dos capitais e dos fundos públicos, e, por outro lado, é um cenário de ameaça dramática à própria sobrevivência da democracia. Em lugar disso, né, primeiro, o Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido de sustentação do governo, eu tenho a sensação, com exceção da presidente Gleisi Hoffmann, né, que tem uma atitude, né, combativa, né, e muito atuante, mas o conjunto do partido tem a sensação de que está hibernando no Alasca. Não tem, né, a presença na conjuntura. Há uma fragmentação interna na forma do caciquismo regional, que é uma espécie de uma reabilitação, que, se tu te recordares, daquele padrão do regionalismo na política nacional, e que o neoliberalismo, a partir da implantação do real, quando começa a ter um projeto federativo, que o Fernando Henrique consegue vertebrar um projeto nacional a partir da centralização das dívidas e do avanço, a partir da mudança monetária, do avanço de uma unidade federativa, ele praticamente supera, ele deixa de ser dependente dos caciquismos regionais e passa a fazer uma gestão. Não é isso? Foi isso que aconteceu, né? E nós estamos vivendo isso agora de uma maneira assombrosa, que é o caciquismo regional redivido, e eles que dão o tom para o governo. E, finalmente, eu termino, Mauro, dizendo que é lamentável, né, o estado que se tem, um governo que, diante dessas condições todas, minoritário, com uma correlação de forças desfavorável, é um governo de um presidente praticamente solitário, anos-luz à frente, né, da capacidade média do seu ministério, não tem um ministério à altura tanto das exigências históricas que nós vivemos, quanto também em relação ao ritmo e ao padrão de exigência que o presidente Lula, com a sua qualidade, seu talento, seu gigantismo, né, ele imprime ao governo. E não tem, então, um governo solitário sob esse ponto de vista. Eu acho, Mauro, que tem muita gente que acha que fazer uma percepção da realidade como se entende que ela é, e não como edulcorando a realidade para a gente dormir melhor, né, é fazer oposição ao governo. Eu não partilho dessa visão, digamos assim, patriótica, né, ufanista, né, de uma defesa da aparência, né, da realidade, mas eu acho que identificar as dificuldades do governo, ela é, antes de qualquer coisa, uma forma de apontar criticamente os gargalos que o governo tem, e mais, revela um compromisso incondicional mesmo, de um apoio ao governo em qualquer circunstância, inclusive se ele vier a errar diante, né, desta conjuntura que é extremamente complexa. Agora, se omitir de levantar as dificuldades, que é um pouco essa resenha que tu fizesse antes, seria, digamos, uma atitude pouco responsável, né, diante de uma conjuntura, de um período histórico extremamente crítico e preocupante que nós estamos vivendo no nosso país. Sim. Essa é uma questão que, inclusive, impacta, eu vejo aqui, às vezes até pelo nosso chat, em que há algumas pessoas que ficam indignadas com críticas ao governo Lula, que acham que a nossa obrigação, o nosso dever seria dizer que está tudo bem, só apontar aspectos positivos, como você falou, apresentar uma realidade edulcorada. Mas, olha, nós não vamos fazer isso. Porque nós somos jornalistas. Nós não somos pagos para fazer propaganda para o governo do PT. Nós vivemos de fazer análise política. E, a bem da verdade, é importante que se diga, os puxa-sacos é quem afundam os governos. Né? Os puxa-sacos é que afundam os governos. Né? Existe uma tese aí sobre Dilma 2013, cascata, gente, de que a crise do governo Dilma se deveu à crítica interna que havia no governo. Praticamente não existia. Essa história não precisa ser contada. A gente ainda é muito sensível emocionalmente em função do golpe contra a Dilma. Mas quem viveu os bastidores do governo Dilma sabe que eram absolutamente proibidas as críticas internas.
o ambiente interno do governo Dilma não era um ambiente fácil. Não era um ambiente fácil. Era um ambiente de veto a qualquer crítica, especialmente o segundo governo, quando os neoliberais tomaram conta do governo, né? Através do ministro da Fazenda, o Levi. Então, é fundamental para o governo, porque assim, ó, vou te falar, chega lá no Planalto, chega na sala do Lula, chega na mídia progressista, o que tem de puxa-saco é um negócio, entendeu? Esses caras só ficam lá dizendo pro Lula que ele é maravilhoso, que ele é sensacional, que ele só acerta, que o governo é uma beleza. Mas a gente está vendo a realidade, é ver as pesquisas, né? Então, importante, a nosso lugar, se a gente quer ajudar o governo Lula, tem que colocar as críticas, tem que fazer uma análise, né? Não fazer oposição. Ao contrário, apoiaremos o governo Lula até o fim, né? Como apoiamos Lula o tempo todo quando ele estava na cadeia, né? Mas é uma questão fundamental. O que quer dizer ajudar o governo Lula nesse momento? Ajudar o governo Lula é dizer que está tudo bem, que está tudo ótimo, ou ajudar o governo Lula é apresentar análise independente, né? Acho que essa é uma questão importante, né, para pensar o lugar de cada um na sociedade, né, Miola? Eu acho que é isto, né, Mauro? Assim, e qual é o problema assim que nós estamos vivendo hoje, né? Se é que a gente pode traçar uma espécie de um paralelismo, né, entre o período da viabilização, aquela atmosfera, né, que precedeu e culminou com a derrubada fraudulenta da presidente Dilma, e os dias atuais. Nós temos uma situação que ela é de uma perda significativa de uma capacidade de construção de maioria dentro do Congresso. A cada dia fica mais evidente, o governo mais libera verbas, não é? E mais é exigido a liberar verbas e menos tem contrapartidas, né, de apoio congressual. Nós temos um cenário que ele poderá ser, especialmente a partir da votação do marco, do arcabouço, do novo arcabouço fiscal, que ele poderá confrontar o governo com enormes dificuldades. Hoje mesmo tem uma análise de economistas liberais, eu não estou nem dizendo aqui de economistas heterodoxos, mas economistas liberais, que diagnosticam que o novo arcabouço fiscal ele é incompatível com a política de reajuste de crescimento real do salário mínimo. Eles estão alertando isto, né, estão se jogando de cabeça para aprovar isso, mas isso é um cenário equivalente a lá 2015, né, de o governo engendrar saídas diante da crise que elas possam contrariar, né, produzir efeitos contrários e produzir uma reversão das expectativas sociais e, portanto, uma evaporação da base social de apoio, né, ao governo. Então, eu acho que são situações que o governo vai começar a enfrentar agora, na fase 2, digamos assim, a fase 1, que a gente pode considerar os primeiros 100 dias, né, que o governo fez um inventário de todo o esforço de reconstrução das políticas públicas permanentes, né, e reabilitou o Estado para executar com certo, digamos, um reformismo mitigado, né, recompôs essa capacidade, mas dos 100 dias em diante, o que vem daqui para diante, que diz respeito ao mundo real e a resposta às enormes urgências que o país tem, o governo está tendo dificuldades relevantes. E à medida que ele tem essas dificuldades relevantes, ele pode se encontrar num cenário que é um cenário, né, muito preocupante, diante de um establishment dominante que rigorosamente não tem compromisso com a democracia. O programa que eles aceitam que o Lula execute é o programa que foi derrotado, e é o programa que gerou essa barbárie, esse caos e esse precipício que nós estamos vivendo hoje. Então, é diante deste cenário que a gente tem que alertar, não é? Nos alertarmos e alertar o próprio governo, e que o governo coloque, não é, seus principais comandantes na linha de frente. É um erro, e eu engato isso com a tua informação inicial, é um erro, por exemplo, esse veto ao deputado Lindeberg Farias. Agora, num confronto como esse, eu até acho que a CPI ela poderá ser um tiro no pé, né, da extrema-direita. Eu acho que eles devem estar arrependidos de ter viabilizado a CPI
né, dos atos antidemocráticos. Agora, em saindo a CPI, não é aceitável que um dos principais quadros mais experimentados, mais temperados nesse combate, né, encarniçado que nós vamos ter dentro do Congresso, ele seja preterido em nome da luta interna do Partido dos Trabalhadores. Isso me parece que é um absurdo total, é uma insensatez política, né, e confronta, aumenta as dificuldades do governo de enfrentar essa realidade, ao invés de criar condições. Enquanto o outro lado coloca os seus sêniors, sem prejuízo aos que foram escolhidos pela bancada do governo, mas o governo, né, está prescindindo, né, dos seus principais, né, lutadores e combatentes para esse momento que vai ter dentro do Congresso. Então, acho que é um somatório de dificuldades e problemas, alguns são intrínsecos ao próprio governo e outros que são derivados dessa realidade que nós vivemos com uma... 2023 não é 2013, isso está se virando mantra, mas é importante que se repita, mas ele nos traz, né, dificuldades de outra qualidade e exige não a repetição das fórmulas que foram adotadas lá atrás, que vão dar erradas, né? Podem ter dado certas no seu período correspondente. Hoje, as fórmulas que foram adotadas lá atrás não respondem mais a isso. Então, o governo está convidado, especialmente os partidos que lhe dão sustentação, e eu cobro, né, uma resposta relativamente diferenciada do principal partido de sustentação do governo, que é o Partido dos Trabalhadores, que, desde o meu ponto de vista, ele não está presente nessa conjuntura dramática, né, incidindo, interferindo, determinando, inclusive, um outro tipo de debate dentro do governo sobre suas limitações, como o caso da limitação na política comunicacional do governo, essa desarticulação entre a bancada e os ministérios e por aí afora. Esse é o papel de um partido, né, um partido, né, de alertar, de estar junto e cobrar que o governo, né, ele seja, né, o fator, o instrumento de materialização, né, do programa que foi eleito em 30 de outubro. Mas não está, o PT está ausente. Então é uma situação, eu acho que é uma situação bem preocupante, né, e que, no lugar do Lula, eu não sei se não estaria, talvez até mais, né, assombrado com essa situação, apreensivo, né, com essa situação. Verdade. Que cenário inesperado, né? Um cenário inesperado. Isso quer dizer que o governo não faz nada? Não, não quer dizer. Né? Você falou, nosso governo apresentou um inventário nos primeiros 100 dias dos programas de governo que tinham sido destruídos, programas democráticos do país que haviam sido destruídos durante o tempo do Bolsonaro e que foram colocados de pé novamente. Com muita dificuldade, né? Porque a destruição realmente é avassaladora. Né? E a gente já tem resultados. Né? Ontem, essa notícia realmente importante de uma queda de 68% da Amazônia em abril em relação a abril do ano passado. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Né? Então, são as ações vão dando o seu resultado. Né? Mas o nosso tema não são as ações pontuais, né? É a própria dinâmica institucional da governabilidade brasileira. Queria encerrar, Miola, com uma questão. A gente estava falando aqui esse fim de semana, você e eu, sobre essa iniciativa. O Lula bateu firme nesse tema, né, de que não tem mais carro popular no Brasil, que precisa voltar a ter carro popular. Anunciou um plano de incentivo à indústria. Quem está liderando esse processo é o Alckmin. Dia 25 de maio, ele ficou de apresentar um pacote para viabilizar a volta do carro popular. Como é que você está vendo essa estratégia do governo? Mauro, esse é um exemplo, eu acho, de iniciativas, de medidas do governo que elas têm como ponto de partida, né, uma percepção de que pode dar certo porque deu certo no passado. Eu tenho inúmeras dúvidas sobre esta iniciativa. Né? Primeiro, o custo que um programa desses vai ter para reduzir a cerca da metade o valor do automóvel, né? O presidente reclama corretamente que o carro popular está inacessível, porque ele está ao redor de R$90 mil e pretende baixar a 50, 40 mil reais. Isso representa, não é, uma redução de cerca de 50%. E essa redução, tudo indica, vai ter um custo não para a indústria automobilística, mas para o Tesouro Nacional, para o Estado brasileiro, na forma de renúncias fiscais,
né, e de revisão tributária. Bom, isto por si só é um custo diante de uma circunstância que o governo tem de não conseguir concretizar o novo arcabouço fiscal e mais, de compensar com o aumento da receita tributária, num padrão que todo mundo diz que será histórico, porque nunca foi antes atingido, para poder viabilizar o mínimo dos mínimos, né, com o novo arcabouço fiscal. Então, um erro sob esse ponto de vista. Segundo, gerar endividamento da chamada classe média baixa, classe média média, é a receita do endividamento permanente, o endividamento para o consumo, que gerou uma situação de mal-estar difuso na sociedade e que vai se voltar contra o próprio governo. Terceiro, que eu acho que é a escolha de uma política, a gente tem que saber, tem que ver se essa seria mesmo a prioridade nacional hoje, né, de estimular enormemente o consumo de automóveis no país, ou não seria o caso de adotar políticas públicas urbanas que tornem as cidades mais vivíveis, mais agradáveis, que diminuam o mal-estar das pessoas nas cidades brasileiras, e não aumentar, né, um dispositivo que vai exatamente no sentido contrário. E, por último lugar, Mauro, eu te pergunto, com a indústria automobilística que nós estamos falando, se ela, na década de 80, ela tinha um pátio de 40 mil trabalhadores, né? Hoje ela com 2.500, 1.500 trabalhadores, porque é uma substituição enorme da mão de obra, né? Pela inteligência artificial, pela robótica, pela internet das coisas, alterou qualitativamente o mundo do trabalho. O governo não vai gerar empregos formais, não vai aumentar empregos formais, não é, com esta política de indução da indústria automobilística. Então, tu me desculpa, Mauro, mas assim, eu acho que são medidas que estão sendo repetidas, estão sendo tentadas, né, que elas têm o melhor espírito, o melhor propósito, mas eu me questiono se são essas mesmas as medidas que vão ajudar a conformar um plano estratégico de saída da crise que nós vemos na economia e, sobretudo, de resposta às grandes urgências nacionais, ou se vão aprofundar um problema que é um problema grave de endividamento das pessoas para o consumo. Da mesma maneira que o governo, por um lado, está aprovando o programa chamado Desenrola, mas, por outro lado, ele estimula, não é, o crédito consignado. Isso é um sistema de escravização permanente, não é, da cidadania, da dependência de uma forma de vida e de gestão cotidiana das suas despesas baseada, né, no endividamento para o consumo. Deu errado. Esse é um fator que está por trás, por exemplo, das grandes tensões e mal-estares sociais, como aconteceu no Chile. Era um fator, a literatura mostra isso, que um dos fatores que levaram aquele estalido social de 2019 e todo o processo de insurgência no país está associado fortemente às promessas não realizadas pelo neoliberalismo, mas, sobretudo, o endividamento como sendo uma das bases do ascenso social que ele não veio e não virá. Então, se endivida para fazer universidade, se endivida para comprar um carrinho popular, ao custo, né, extraordinariamente elevado para o próprio Tesouro Nacional, que vai ter que dar, vai ter que renunciar à receita tributária, vai ter que, né, anistiar, né, as empresas do ponto de vista fiscal. Isso para não falar da taxa de juros, né? Que o Banco Central já está sinalizando que não vai baixar porra nenhuma a taxa de juros. Então, você imagina você comprar carro popular com essa taxa de juros que está aí, né? O Manuel Justino tem essa percepção. O problema não é o preço, mas sim o trabalhador que está falido. Deixa eu embarcar aqui direto da França, lá de Paris. Giancarlo Summa, um jornalista ítalo-brasileiro, uma longa tradição de presença aí na luta democrática de esquerda e mesmo no PT, né? Teve presente aí nas campanhas, nos governos, nos primeiros governos petistas, para falar desse tema, porque acho que esse tema tem a ver, inclusive, com debates que eu tenho acompanhado, com a presença do Giancarlo Summa. Me parece que é uma questão crucial, que é assim, mudou o paradigma, o planeta mudou, e o governo Lula está tentando repetir as formas que ele usava para um mundo velho, que era o mundo do começo, da primeira década do século. O mundo mudou, nós estamos na terceira década do século, e mudou. Este é um tema lá da Europa, e eu falei com o Giancarlo Summa, para a gente falar exatamente sobre essa questão da América Latina, que você que acompanhou a eleição do Chile, acompanhamos juntos. Deixa eu embarcar ele aqui para entrar para essa conversa aqui. Giancarlo, bem-vindo. Bom dia, um prazer revê-los. Jefferson, quanto tempo? Bom dia, um abraço grande, Giancarlo. E, se eu posso dizer uma coisa, eu estava escutando o Jefferson, concordo totalmente com a sua avaliação sobre esse plano do carro popular. Vou dizer algo que não será popular,
Mas isso, quando li a respeito, isso me fez pensar, me fez lembrar quando o Itamar Franco, lembra? Ele, quando se tornou presidente depois do impeachment do Collor, lá em 1992, ele no começo de 1993, então lá se vão 30 anos, teve essa grande ideia genial: vamos relançar a produção do Fusca. Lembra? Sim. E a Volkswagen, bom, era o presidente, foram lá, cataram os velhos, as máquinas que ainda estavam sobrando em algum lugar e produziram alguns Fuscas para agradar ao presidente. Era uma ideia exatamente de relançar um Brasil que tinha sido mais feliz na época do milagre, além, digamos, sem falar, evidentemente, da ditadura militar, etc. E, naturalmente, não deu certo, porque o passado não volta. O mundo, bem ou mal, muito mal nessa fase histórica, mas o mundo avança, vai para outro lado. E, de fato, a ideia de repetir políticas que deram relativamente certo 20 anos atrás, hoje não é só anacrônico, é perigoso, porque realmente o mundo andou. Estamos numa conjuntura internacional, global e também nacional, completamente diferente. Hoje a situação é muito mais complexa, é muito mais difícil do que era 20 anos atrás. Quando nós falamos, digo nós, porque na época eu estava metido nisso, mas da herança maldita recebida dos governos Fernando Henrique, éramos felizes e não sabíamos. Agora, o que o presidente Lula recebeu nesse terceiro mandato do Bolsonaro e depois do Temer antes, foi escombros, tragédia, um desastre, um país a ser reconstruído. E os países se reconstroem com a presença do Estado, que significa dinheiro público, significa investimento, significa presença do Estado, que faltou nos últimos anos. E o Estado existe a partir de recursos. Bom, então vocês estavam falando sobre a questão do arcabouço fiscal, etc. Enfim, essa é a questão. Mas o preço, é só a última coisa que queria dizer para começar, mas a questão do preço dos carros. Agora, no mundo inteiro, as empresas, as grandes empresas, e todas as montadoras fazem parte das grandes empresas, multiplicaram seus lucros nos últimos anos. A gente vê que há digamos, uma queda dos bens, digamos, individuais, principalmente dos pobres da classe média, um aumento da desigualdade, mas até nessa situação de recessão, quase recessão, etc., nunca na história recente as grandes empresas tiveram lucros tão altos, com dividendos tão elevados para os seus acionistas. Então, houve efetivamente uma luta de classe, no qual as elites econômicas ganharam, uma vez mais, e se apropriaram de uma parcela ainda maior da mais-valia, da riqueza coletiva. Então, os preços das coisas, esse é um problema no Brasil e no mundo, porque os juros elevados não servem para rigorosamente nada para baixar a inflação, porque não é inflação de demanda, é uma inflação de aumento de lucro. As empresas aumentaram os preços para aumentar seus lucros. E isso a gente vê no andamento das bolsas e no andamento dos dividendos das empresas. No Brasil também. Houve enormes, e não somente na Petrobras. Então, há uma questão aí, que se faz o arcabouço, legal, que coisa linda, não, digo, ironia naturalmente, mas ninguém ainda falou de voltar a taxar os dividendos nacionais. E somente em 3 países no mundo há isenção de imposto de renda sobre os dividendos. O Brasil é o único país, de verdade, entre esses 3, digo, um país grande, significativo, etc. Disso estamos falando. Enfim, o carrinho popular, evidentemente, também não é uma boa ideia apostar de novo no transporte individual, pelas razões que o Jefferson acaba de dizer, não vou repetir, mas acrescento uma também. Eu lembro quando estava ainda morando no Brasil, lá no Rio, eu ia sempre de metrô.
ao trabalho. Eu vendi meu último carro lá há 20 anos e nunca mais tive carro. Então, é porque não gosto, enfim, não sou um herói, mas porque não era nem útil ter carro no Rio de Janeiro. Agora, o Rio, então, pegava o metrô, e no metrô começou a aparecer uma publicidade, não lembro se era da Volkswagen ou outra montadora, dizendo, chega de pegar transporte público lotado, e de fato, lotadíssimo, dependendo do horário, insuportavelmente lotado. Pode olhar o trânsito, se fizer crediário, comprar em 60 meses, pode olhar o trânsito da janelinha do seu carro. Isso que é? É uma publicidade que talvez fosse até eficaz quando você estava exprimindo lá uma pavuna, que é a linha verde, não sei, mas era um concentrado de neoliberismo. A ideia é que a solução dos problemas é individual. Eu me viro, eu compro meu carrinho e foda-se por isso. Agora, diz, mas isso é ideologia. Não, não é ideologia, porque isso, sim, de fato, é ideologia. É a construção de uma ideologia sobre a qual o bolsonarismo avançou. A solução é individual. Não é o Estado, é eu. Então, eu, francamente, quando li sobre esse plano, as razões que diz o Jefferson, não tem mais montadores no Brasil, as montadoras não vão voltar para o Brasil. Por N razões, porque o mundo está se reconfigurando. Os investimentos das montadoras, das grandes montadoras no mundo, são sobre carro elétrico, não é sobre carrinho popular com motor a combustão. Isso é a xepa. Vão continuar produzindo alguns, mas isso acabou. Então, o Brasil quer o quê? Quer entrar no rumo à modernidade, ou seja, abraçar uma tendência que será a tendência do futuro, que também vai definir como a economia global vai funcionar, ou fazemos como o Itamar Franco em 1993. Vamos lá de fusquinha porque éramos felizes. Enfim. Sim. Legal. Miola, fico feliz de ter proporcionado esse reencontro de vocês dois aqui. Legal. Boa. Obrigado. Só uma outra, se eu puder, 2 minutos aqui. Claro, por favor. Também uma outra medida, né, que ela tem um sentido até civilizatório, que é o Minha Casa Minha Vida. Né? Qual é o problema hoje em realizar Minha Casa Minha Vida? Se a gente fizer, né, um balanço rigoroso do que foi a experiência, nós temos uma realidade que é o seguinte: os grandes beneficiários foram as construtoras, o setor imobiliário, né, e há um enorme mal-estar, um incômodo dos beneficiários desse programa, porque houve um processo de gentrificação dos centros urbanos e, de maneira geral, isso que teve um economista que, para galgar cargos no governo, ele inventou o conceito da nova classe média. Essa nova classe média que foi expulsa para a periferia, ela leva uma vida invivível, porque ela fica 3, 4 horas dentro de um ônibus todo dia para ir se deslocar ao seu local de trabalho e voltar. Então, veja que isso é uma medida... Para morar numa lata de sardinha. Para morar numa lata de sardinha, com problemas estruturais de construção, de qualidade construtiva, etc. Agora, veja, eu não estou desmerecendo o programa e a sua necessidade, seu imperativo, que ele tem um caráter civilizatório, como eu comentei. Agora, nós temos uma circunstância em que a pandemia, ela modificou enormemente a forma de trabalho e alterou a fisionomia dos grandes centros, especialmente das suas áreas centrais das grandes cidades, das grandes metrópoles, em que elas tinham um uso, né, notadamente vinculado para o setor de comércio e serviços, e já não existe mais essa destinação, essa ocupação do solo urbano ou dos grandes edifícios dos centros urbanos nacionais dedicados ao comércio e a serviço, aqueles grandes escritórios. Então, o governo deveria, na verdade, abrir um grande diálogo nacional, né, para reformar os planos diretores da cidade e estimular e induzir uma reconversão do uso desse capital imobiliário que ele tem hoje o valor de reserva, porque os proprietários não vendem para manter um valor de reserva, mas a sua conversão do uso comercial para um uso residencial e densificar
fazer um processo de gentrificação em sentido oposto, ou seja, densificar a ocupação dos centros urbanos, onde o poder público fica dispensado de realizar rede elétrica, rede de esgotamento sanitário, de fazer pavimentação, etc., e criar escolas, centros de saúde, já tem uma capacidade instalada nesses territórios centrais que permitiriam ao governo ganhar enormemente e beneficiar tremendamente o conjunto das pessoas beneficiadas desse programa com as características que ele tem. Então veja que raciocinar, repetir a fórmula do passado como se fosse, não é, garantia presente de êxito, eu acho que é uma escolha perigosa, para dizer o mínimo, que pode levar, não é, a um revés enorme do próprio significado e o efeito que as políticas poderiam ter. Se posso acrescentar uma coisa, uma vez mais concordando com o Jefferson, quando as comunidades perdem suas raízes porque são empurradas por várias razões, incluindo por políticas públicas, nesse caso, para longe, para a periferia, eles chegam em um lugar onde não há nada, não há um tecido social, não há estruturas, não há nada, há casas para ir dormir. E, na falta, porém, de socialização, de lazer, de cultura, de poder público, até de tudo que faz, do que transforma um amontoado de casas num núcleo urbano, numa comunidade. O que tem lá? Tem bares e tem igrejas evangélicas, porque são os únicos que, de fato, as igrejas evangélicas estão presentes em qualquer rincão, em qualquer 3 casebres. Uma das casebres é uma das milhares de igrejas evangélicas. E nós sabemos qual é o papel, digamos, político hoje das igrejas evangélicas também, mas é o papel social também. São o único lugar de socialização e, de alguma forma, intercâmbio de pessoal e também de redes de apoio, mas isso vem com um preço ideológico também, nessa ideia da teologia prosperidade, do esforço individual, do carrinho financiado em não sei quantas prestações, e politicamente e eleitoralmente sabemos onde isso levou e onde vai levar, porque isso não está mudando, não vai mudar. Portanto, de fato, é claro que é um problema grande no Brasil, mas o Brasil está mudando também. Digamos, o aumento da população brasileira está diminuindo, a população está ficando mais idosa e vai chegar num ponto, vai chegar num ápice e vai começar a diminuir ligeiramente, daqui a 20 anos, por aí, mas, digamos, não estamos falando de uma expansão no qual o Brasil vai dobrar de tamanho da população, felizmente. Isso significa que não haverá um déficit habitacional extraordinário daqui a alguns anos, mas temos hoje, ou seja, já precisaria fazer, como foi feito nas cidades europeias, onde foi possível, etc., de voltar ao centro, exatamente voltar a habitar os centros históricos, onde as estruturas existem, os serviços existem, as escolas estão lá, o transporte, os hospitais estão próximos, etc. Mas isso não se faz, digamos assim, por acaso. Isso são necessárias políticas públicas. Agora, há resistências, é claro, há enormes resistências, mas tudo é difícil. O problema é que, se não houver uma ideia e uma estratégia na cabeça para tentar desenvolver políticas públicas, não vai dar certo. Então, nesse sentido, digamos, eu falei, essa é uma área que sempre me interessou, mas também quando trabalhava na ONU, tinha uma das agências especializadas na ONU Habitat, que de fato tinha uma série de restrições também, a Raquel Rolnick, que foi consultora da ONU, sérias restrições a como foi levado adiante o programa Minha Casa Minha Vida. Mas isso é uma discussão que realmente nunca houve na esquerda, nunca no governo, etc. Ou seja, como nós faz 10 anos que estamos apanhando pela má gestão das jornadas de junho de 2013, depois do que veio depois, o golpe, Bolsonaro, etc. Nunca houve uma discussão séria, digamos, política, no âmbito dos partidos de esquerda. A nível acadêmico de especialistas, sim, há bibliografia ampla sobre o assunto, mas nunca houve uma discussão autocrítica na esquerda sobre, ok, acertamos em várias coisas, mas várias outras eram erradas. A nova classe média, como o Jefferson bem lembrou, era uma
até uma picaretagem intelectual. Vamos dizer a verdade, porque era uma picaretagem intelectual que não aguentava 2 minutos de discussão entre, enfim, pessoas, mas pegava bem. Os nossos gostaram. Opa, criamos a nova classe média. Eram pobres remediados que estavam se endividando com crédito ao consumo para comprar porcaria do carrinho de 60 prestações, que ainda estão pagando, enfim, e todas as coisas que já foram feitas aqui. Se não avaliamos com racionalidade, com isenção, digamos, os erros, os acertos, mas também os erros do passado, eu, enfim, estou preocupado para o futuro, porque também isso podemos falar agora o que está acontecendo na América Latina, mas a maré não está para peixe. O fato de a gente ter conseguido eleger o Lula, felizmente, por um raspão, de raspão. Não foi uma vitória, foi de raspão, felizmente. Mas isso não significa que o perigo tenha acabado ou que agora o Lula vai continuar salvando a democracia brasileira, independentemente do que o governo faça ou deixe de fazer. Perfeito. Eu vou continuar com Giancarlo Summa, Miola. Segunda-feira que vem voltamos e a gente devia mergulhar nesse tema. Esse tema que é assim: o governo Lula será bem sucedido se repetir as fórmulas dos 2 primeiros mandatos agora? Ou é necessário mudar o paradigma? Acho que essa é uma questão relevante, né? Para um novo ambiente, uma nova sociedade, um novo contexto, e com a extrema-direita mordendo nossos calcanhares. Acho que é um tema para a gente continuar meditando, né, Miola? Exato. Muito bem. Um abraço grande, Mauro, a ti, o Giancarlo. Boa continuidade aqui. Estamos em contato permanente. Um abração grande para vocês. Um prazer. Valeu. Boa semana. Igualmente.